Fala pessoal, estamos aqui novamente com o podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Pessoal, hoje o nosso assunto é fantástico. Falaremos hoje sobre direito societário e, para tanto, teremos conosco dois convidados assim que são fantásticos. Um, como sempre, meu amigo Rafael Rocha. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado mais uma vez, Everton. Obrigado, Leandro. E Rafa já deu o spoiler. Hoje, parceiro do grupo, na parte de direito societário, Dr. Leandro de Paula. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Everton. Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, não sei se vocês vêm acompanhando o nosso podcast, mas se vocês perceberem, estamos aqui seguindo uma linha de raciocínio. Já falamos de wealth planning, já falamos aqui de governança corporativa e hoje falando de direito societário. Se vocês, quem esteve no nosso workshop, vai perceber a linha que a gente está traçando. Então, pessoal, sempre estejam aqui de olho no nosso canal, acompanhando nossas publicações. Tá fazendo sentido para você? Tá gostando do nosso conteúdo? Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui pra gente, dá um like aqui no sininho, se inscreve no nosso canal, aciona ali as notificações. Você pode ter certeza, os conteúdos que estamos trazendo aqui para vocês serão de fantástico uso. Então, pessoal, não deixe de acompanhar nosso canal. E começamos. Leandro, novamente seja bem-vindo. Agora, Leandro, se me permite, estamos aqui, mas todos amigos. Claro. E, Leandro, vamos lá. Grupo Certo Soluções, Leandro de Paula, esse casamento, percebo que deu super certo. Não, um casamento que deu certo. Foi um prazer ter sido convidado para fazer parte do Grupo Certo, né? Um grupo com tantas pessoas de alto gabarito, de grande qualificação. Então, quando o Rafa ele veio com o convite, eu não pensei duas vezes em aceitar esse convite de fazer parte do grupo, né? Principalmente por poder contribuir na parte do direito societário, que é algo que eu venho estudando desde a época da faculdade. Então, eu estou aí pelo menos uns 15 anos estudando direito empresarial, direito societário. Acho que eu tenho um pouquinho para ajudar o grupo. Não, tem bastante. Por tudo que a gente já viu, é fora do comum. Você já fez aí um apanhado, 15 anos de história já no direito societário. Acredito que esse seja, vamos lá, a parte principal da sua carreira. Foi aí que o seu histórico de carreira se iniciou? Contar um pouquinho do Leandro pra gente. Quem que é o Leandro? Quando eu terminei eu tenho uma influência familiar, né, do direito, né, por questão do meu pai, meu padrinho, etc., que são não advogados, mas da área do direito, funcionários públicos. Então sempre tive essa vontade de seguir no direito. E quando eu me formei, eu decidi prestar vestibular e acabei prestando um vestibular numa faculdade de Campinas. Que eu fui conhecer a instituição quando eu fui prestar o vestibular mesmo. E depois que eu prestei a prova, eu voltei para casa e falei pro meu pai, olha, se der tudo certo, se tiver dentro das nossas condições, eu queria muito estudar lá, porque eu achei que foi o lugar que tocou mesmo, sabe? E era uma instituição que era muito voltada para o direito empresarial, chama Facamp, né? A faculdade muito voltada para o direito empresarial, e acho que ali começou, né, a despertar em mim essa questão de estudar mais direito empresarial, também associado com outras áreas, né? Quando a gente fala de empresarial, a gente pensa só no empresarial, talvez, que as pessoas veem na faculdade, que são os tipos societários, títulos de crédito, lá no finalzinho da faculdade, operações societárias, mas o direito empresarial, quando a gente está no mercado, precisa ser associado com várias outras áreas, até o direito trabalhista, direito do consumidor, direito tributário, principalmente. Então, de lá para cá eu vim estudando, depois eu fiz minha pós-graduação também em direito empresarial. Daqui 2 meses, se Deus quiser, eu termino meu mestrado também na área do direito empresarial. E vamos lá, vamos seguir estudando essa área aí que é tão encantadora, né? Que tem muito a ser falada. Ô Leandro, e você está dentro também do mundo acadêmico, né? Você leciona hoje no curso de Direito. De onde veio essa paixão por lecionar? Não foi uma paixão, foi meio que algo orgânico. Como é que foi esse momento aí que o Leandro
se dividiu entre o mundo acadêmico como docente e o Leandro advogado com o escritório dele formado ali tudo certinho? É também referência familiar, né? Porque eu também venho de uma família de professores, né? Então, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, então, todos ali. Mas especialmente meu pai, que dá aula nos cursos de Direito, desde a época que a gente nem morava em Mogi, a gente era do interior de São Paulo, a gente morava em Itapetininga. Meu pai, desde cedo, ele já lecionava. Então, eu tinha isso, né? Como um sonho também de poder seguir na área acadêmica, porque eu via no meu pai... essa referência, né? Ele brilhava o olho dele quando ele falava de dar aula. Eu falava para ele, mas compensa? Você gosta de dar aula? Ele falou, se eu precisasse pagar para dar aula, eu pagaria. Que é uma satisfação muito grande para mim. E daí eu levei isso para a vida. E em algum momento eu recebi o convite da universidade aqui em Mogi. E eu aceitei o desafio, né? No começo daquele frio na barriga. E não vou mentir, acho que até hoje... Toda aula a gente sente um frio na barriga, acho que, assim como toda audiência que a gente vai fazer, eu costumo dizer que se um dia eu perder esse frio na barriga, é porque é hora de parar mesmo, sabe? Parar de dar aula, parar de advogar, porque é isso que move a gente, né? Você tá ali sempre numa expectativa de algo novo e você respeitar aquilo que você está fazendo, buscando sempre o seu melhor. Aí eu recebi o convite da faculdade, era uma época da pandemia, talvez isso tenha facilitado o processo, né? Porque... as aulas eram online, então eu estava dando aula do meu ambiente ali de casa, mesmo, confortável, né? Dentro de casa. E daí, passado a pandemia, a gente retornou para a sala de aula, daí foi um outro baque, mas deu tudo certo e tô aí já há 4 anos na luta. E é um aprendizado, né, Leandro? Acho que uma das melhores maneiras de aprender é ensinando, certo? Com certeza, você falou tudo. Eu acho que eu brinco com os alunos que eu sou o que mais aprende ali naquela relação, né? É uma troca, né? Eu tô ali para trocar um pouco daquilo que eu sei, né? Daquilo que eu falei que eu venho estudando há um certo tempo. Mas eu aprendo muito com eles também, claro. E para você dar uma aula, você também tem que se preparar muito antes. E é nesse momento que você acaba aprendendo mais ainda. Então, eu sempre me pego ali... eu tenho uma aula na terça, na quarta. Então, segunda-feira à noite eu abro uma doutrina, um livro, sempre buscando mais informação. Mesmo sendo uma aula que às vezes eu estou dando há 4 anos. E daí você fala que você dá uma aula há 4 anos, são pelo menos 8 semestres. E às vezes você dá para mais de uma turma. Então, você já repetiu aquela aula várias e várias vezes, mas sempre tem algo novo que você pode acrescentar. Então, eu estou sempre estudando para tentar aprimorar e trazer mais conteúdo, né, para os alunos. E ó, pessoal... seguinte, ele falou da aula e eu tenho testemunhos de que ele é um ótimo professor, viu, pessoal? Uma aluna sua, amiga minha, Ana Vitória, falou que você é um professor assim ímpar. Não, imagina, é gentileza sua e dos alunos. A gente acaba recebendo muito carinho, sabe, dos alunos. A gente não sabe nem como agradecer esse carinho. É lógico que não dá para você agradar todo mundo, né? Assim, tem pessoas que eventualmente podem não gostar da nossa metodologia. Você pode falar muito rápido, fala muito devagar. Não escreve na lousa. É difícil agradar todo mundo, mas no geral eu sinto que o carinho é muito grande que eu recebo. Falou super bem de você. Obrigado, fique tranquilo, fique em paz. Um abraço aí, Ana Vitória, então. Ana Vitória. Obrigado pelo carinho, Ana Vitória. E Leandro, vamos lá. Leandro de Paula e Grupo Certo Soluções. Fala um pouco dessa relação pra gente aí, direito societário. Fala um pouco disso pra gente. Não, fantástico. Poder participar dos eventos, né, promovidos pelo Grupo Certo, esse último workshop, eu tive a oportunidade de falar também um pouco sobre o tema que eu pretendo abordar aqui hoje, sobre tipos societários, autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Isso é algo que me dá muita satisfação, sabe? Porque a gente está numa cidade que tem vários cursos de direito, tem muito advogado em Mogi, no Alto Tietê como um todo, mas eu acho que ainda o direito empresarial ele é um pouco negligenciado pelas faculdades e até mesmo pelos profissionais. Eu sinto uma tendência de que eles sigam para a área trabalhista, previdenciária e acabam deixando de lado o empresarial.
Mas tem muito tema muito relevante, como os que a gente vai abordar aqui hoje, sobre limitação da responsabilidade do sócio em determinados tipos societários, como que você faz para atingir eventualmente o patrimônio de um sócio. E se o advogado não souber operar o direito corretamente, ele pode causar um prejuízo muito grande. E eventualmente eu percebo que até alguns juízes não têm conseguido aplicar corretamente o direito nesses casos. Então é por isso que eu incentivo agora, participando da Comissão de Direito Empresarial da OAB também, que a gente traga mais à tona esses assuntos para que a gente possa ter aí um melhor entendimento desses artigos aí de direito. E são assuntos essenciais para o dia a dia de uma empresa, né, Leandro? A gente tem visto muito hoje que o cliente, independente se é uma pessoa física ou jurídica, ele vê o advogado como um remédio. A hora que o negócio doeu, a água bateu onde não devia bater, a situação, o calo apertou, aí ele vai atrás de um advogado para resolver aquele problema dele. Quando, na verdade, o advogado, independente da área, ele deveria ser tratado como uma vacina, né? Algo preventivo, um acompanhamento, principalmente o empresarial, principalmente o societário, que ele é importante desde a fundação da empresa. Sim. Você fazer o teu contrato social, você escolher qual tipo de societário mesmo. Societário ingressar e elaborar toda essa estrutura, né? Então, eu acho que esse raciocínio faz sentido para você também. E pensando nessa linha de ter o direito empresarial, de ter o direito societário, mais especificamente do lado ali do cliente, desde a fundação da empresa dele e no dia a dia, o que você poderia falar para a gente aí desse caminho, cara? Desde a fundação e... Você está coberto de razão. Tudo que você falou faz muito sentido. Você ter uma assessoria adequada no momento de constituir uma empresa é muito importante, porque há algumas cláusulas no contrato social que podem mitigar muitas discussões lá na frente. Então, ninguém constitui uma sociedade pensando que vai ter algum tipo de problema, que vai romper a sociedade, vai ter algum problema com o sócio. Ninguém constitui, acho que, uma sociedade pensando nisso. Mas a gente sabe que as relações interpessoais, elas mudam conforme o tempo, né? Os objetivos mudam e que pode acontecer, né? Um desgaste entre os sócios. E quando há esse desgaste, na maioria dos casos não há uma previsão no contrato de como isso vai ser resolvido. Como que vai ser feita a partilha da sociedade, como vai ser feito... Então, daí isso acaba levando para o Poder Judiciário esses litígios. E a gente sabe que o Poder Judiciário, infelizmente, o nosso país ele é muito moroso, né? Ele demora muito para dar uma solução. E às vezes uma empresa ela não tem esse tempo todo para ter uma solução, né? A gente sabe que num mercado tão competitivo como é o nosso atualmente, né? Se você dormir no ponto, outro player vem e te engole, né? E toma o seu lugar no mercado. Então é por isso que é bom ter uma assessoria na hora de constituir empresa, para você ter ali tudo muito bem estabelecido. Costumo dizer também, eu tenho herdeiros, por exemplo. Então, como que vai ser o caso se eu falecer? E a minha participação na sociedade? Será que meus herdeiros podem virar sócio? Ou será que eles vão ser indenizados pela participação que eu teria? Tudo bem, não, eles vão ser indenizados, foi isso que foi decidido. Tá bom, legal. Mas como que vai ser o critério de indenização da participação societária? Eu tinha 30% de determinada sociedade. Como que meus herdeiros vão receber essa indenização? A lei, ela é pobre quando ela trata sobre isso. Ela cria alguns critérios ali que não são mais vantajosos. Então, existem outras formas de você mensurar, que não vem ao caso tratar aqui especificamente, mas que levam em conta não só o patrimônio de uma empresa, porque eventualmente o patrimônio nem é o mais relevante, e sim o potencial de ganho que ela tem. Então existem fórmulas que você consegue criar ali um valor real que representaria aquela participação societária, porque os herdeiros não sejam lesados, né? E a gente fala dessa blindagem se preocupando com a blindagem de herdeiro numa empresa, por exemplo, que tem sucesso. Claro. Né? Mas e quando é o caso ao contrário? Onde ela tem problema, onde ela tem dívida, isso acaba passando para o sócio, fica problema de família, tudo isso também tem que ser muito bem pensado. Muito né, bem pensado. No Não momento é só da essa parte escolha boa, do tipo isso aí. societário, é claro. A gente vai tentar abordar aqui hoje a questão das limitações de responsabilidade, questão também de solução irregular, que eventualmente pode atingir o patrimônio do sócio. Então, isso tudo
é importante que você tenha, de fato, uma assessoria especializada nesse caso, né? Não é só também contar com um advogado, né? É contar com um advogado especialista na área. Assim como a gente, quando vai no médico, né? Tem um problema de visão. Você procura um especialista, né? No direito, a mesma coisa, né? Existem várias áreas do direito. E assim como eu não me meto no direito ambiental, no direito criminal, eu acho que também as pessoas devem procurar especialistas no direito empresarial quando precisam dessa assessoria. E essa é a ideia do Grupo Certo, né? Sim. É a gente ter o especialista em cada área, onde esses especialistas não se conflitam e dentro de cada especialidade você acaba realizando o teu serviço ali com honra, né? Honra e glória. Eu acho que essa é uma tendência, né, do nosso século, da nossa geração, é você buscar cada vez mais a nano-especialidade, né? Então, acho que a gente já não tem mais um mercado para aquele generalista, em todas as áreas, né? Nem para o médico, nem para o advogado. Então, cada vez mais você precisa ser um especialista numa área bem pequena, assim, que você consiga ser referência naquela área. É isso. E aí sim você vai ser procurado e vai ser lembrado pelo serviço que você faz. É isso. Até um dos parceiros nossos que passaram por aqui já, Luiz, seu podcast está fazendo um sucesso enorme. Ele usou um termo, hub de soluções. Eu achei fantástico, porque hoje quem vem da área de TI, sabe, né? O hub, hoje a gente chama de, hoje se atualizou, né? Hoje a gente chama de switch, né? Que é onde você ali conecta várias terminações ali que se conectam e distribuem sinal um ao outro. E quando ele trouxe essa denominação hub de soluções, eu vi claramente todo o contexto do Grupo Certo. É o societário, é o wealth planning, é governança, é o penal, é o ambiental, todos interligados aí, trazendo uma solução a contento para o cliente. Eu achei isso... Hoje eu acho que eu posso falar com absoluta certeza que qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de cliente que precisar de uma assessoria jurídica completa, ela vai ter no Grupo Certo, vai encontrar esse serviço, esse respaldo da melhor forma possível, porque a gente está cercado de grandes especialistas, cada um na sua área, como a gente vem dizendo. Então, acho que para todos os níveis de empresa, da pequena, média e grande empresa, acho que a gente está preparado para atender esse consumidor, sim. Legal. E falando do societário, não sei se tem como leigo, não saberia dizer, mas eu acredito que você consegue trazer isso para a gente. Qual o modelo societário, o melhor modelo do societário para uma empresa? Existe isso, doutor Ronaldo? Não, eu costumo dizer que, na verdade, não existe um tipo societário melhor ou pior que outro, né? A gente tem o tipo societário mais adequado para cada momento de uma empresa. Então, eu costumo dizer para meus alunos que na hora de você contratar um advogado, um contador para você abrir sua empresa, né? Ele vai te dar ali uma lista de opções que parece até um cardápio de pizzaria, né? Com um monte de opções que você pode escolher. Então, dentre elas, a gente vai ter lá no Código Civil, lá, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada, sociedade anônima. Então, são muitos tipos societários. E, de fato, não há um melhor ou pior que outro. Há o mais adequado para cada tipo de necessidade, para cada interesse do cliente. Assim como existe hoje também o MEI, né, o microempreendedor individual. O MEI é bom, o MEI é ruim? Eu acho que o MEI ele pode ser vantajoso para determinado momento da vida de um empresário. Mas eu acredito também que ninguém sonha em ser MEI, porque o MEI ele tem várias limitações, como só pode ter um funcionário, as atividades que você vai exercer são limitadas pela lei, você tem limite de faturamento. Então, o MEI ele pode ser bom em determinado momento da história de um empresário. Mas quando ele quiser crescer, ele vai ter que escolher por tipos societários maiores, e daí sim que ele vai ter que tomar as decisões. Acaba que hoje, alguns tipos societários eles estão sendo menos utilizados, como sociedade em nome coletivo, comanditas, e a gente acabou focando muito na sociedade limitada e sociedade anônima. E eu digo isso porque a sociedade limitada e a sociedade anônima, elas dão aos sócios uma coisa que é fantástica no direito empresarial, que é a limitação da responsabilidade. Então, tanto a sociedade limitada quanto a sociedade anônima, elas dão ao sócio, então, a responsabilidade limitada. E o que é essa responsabilidade limitada? Quer dizer que o sócio ele não responde com o seu patrimônio pessoal
pelas dívidas que foram contraídas pela sociedade. Olha que bacana isso, né? Eu consegui separar patrimônio da sociedade, dívidas da sociedade de um lado, patrimônio do sócio, dívidas do sócio do outro lado. Então, se a sociedade está indo mal, contraiu mais dívidas eventualmente do que ela consegue pagar, o patrimônio do sócio ele tá protegido, está blindado. Olha só, então talvez por isso a sociedade limitada e anônima estejam sendo mais utilizadas, seja o grosso aí do nosso direito societário. Além disso também, a partir de 2019, com a medida provisória da liberdade econômica, houve uma pequena alteração no Código Civil que passou a permitir, daí aquela coisa da jabuticaba brasileira, né? A sociedade limitada unipessoal. O que seria a sociedade limitada unipessoal? É uma sociedade limitada de um sócio só. Então é aquela coisa, eu tenho uma sociedade, mas quem é seu sócio? Não, sou eu mesmo. É uma sociedade de um sócio só. Então, isso tornou a sociedade limitada ainda mais utilizada, porque você pode ser sócio de si mesmo, você não precisa escolher mais um terceiro para compor essa sociedade. Então, hoje a gente acaba focando na sociedade limitada, sociedade anônima. Sociedade em nome coletivo, em comandita, essas podem fazer sentido em determinado caso, mas por conta de adotarem a responsabilidade ilimitada, ou seja, daí nesses casos sim o patrimônio do sócio pode ser atingido na sociedade em nome coletivo e nas de comandita, ali os sócios de responsabilidade híbrida, alguns respondem limitadamente, outros ilimitadamente, mas vocês percebem que fica menos vantajoso, né? Melhor que todo mundo tenha essa limitação da responsabilidade e tenha o seu patrimônio protegido, né? Ô Leandro, mas o que eu vejo muitas pessoas, muitos empreendedores que partem ali para formalizar o seu negócio, é natural, eles procuram um escritório de contabilidade, né? E a contabilidade muitas vezes ela já tem ali um modelo de contrato social pronto, padrão, que independente do cliente que chega, aquela é a regra, daquela maneira que é feito e sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Mas sem se atentar da importância de ter alguém para olhar e analisar esse contrato. Indo para essa linha aí, o que você vê dentro do direito societário como um desafio, né, dentro da sua área para poder tentar transformar esse mercado, pensando nesse cenário mais globalzão, sabe, do cara que está lá e vem com o contrato padrão e ele vai perceber o problema lá na frente, é um desafio para a tua área? E quais outros desafios você vê dentro do direito societário? Não, eu acho que tudo isso passa pela conscientização mesmo do empresário de que talvez no primeiro momento pode ser mais barato, mais cômodo você procurar ali no calor do momento, não, vamos abrir com mais agilidade essa empresa e daí pega o modelo. E o problema do modelo não é criticar, né? Porque todo mundo tem o seu modelo ali para começar. E é natural, dar o pontapé inicial no trabalho. Mas o advogado empresarial, ele vem ali para fazer pequenos ajustes que a princípio você pode falar, nossa, mas eu paguei o advogado para ele mudar 3 cláusulas, mas são essas 3, 4 cláusulas que vão fazer toda a diferença quando um sócio morrer, quando houver ali qualquer tipo de indisposição entre os sócios daquela sociedade. Então, eu acho que passa muito pela conscientização mesmo do empresário que tem que perceber que o advogado empresarial, assim como toda consultoria jurídica, é investimento e não despesa, né? Que pode gerar uma economia muito grande. Sim, mas acho que esse é uma dor e eu diria que um desafio não só na área do societário. Acho que para prestador de serviço, em geral, eu acho que essa é uma dor comum. Né? A pessoa só vê a real necessidade daquilo na hora que já doeu, na hora que o problema já aconteceu. Sim. E também tem uma questão que às vezes os clientes... O Brasil ele tem uma tendência muito de litigar, né? A gente gosta de litigar, tanto que eu costumo dizer para os meus alunos, né, que antigamente para você falar se alguém ia ser advogado ou não, quando era criança, assim, a pessoa brigava, nossa, ele vai ser advogado, porque ele gosta de brigar. E eu acho que isso está muito ultrapassado, né? Na realidade, o advogado, o bom advogado, na minha opinião, claro, ele não é aquele que gosta de brigar. Porque vamos pensar, quando a gente tem um litígio, a gente tem no mínimo 2 partes que já estão brigando, já estão litigando. E daí essas 2 partes vão pensar que elas vão contratar no mínimo um advogado cada uma delas. Eventualmente contratam mais, né? Tem gente que gosta de ter mais advogado, que acha que vai ter uma defesa, vai resolver mais rápido, vai ser melhor. Se sente mais seguro com mais advogados. Daí a gente tem 2 pessoas litigando, agora a gente tem mais 2 ou 3, 4 advogados.
Vamos pensar que esses advogados também vão brigar. Então a gente partiu de 2 pessoas brigando para daí 4 pessoas brigando, 5, 6 pessoas brigando. Qual a chance da gente chegar numa solução para esse conflito? Então eu acho que o advogado hoje ele tem que ser uma ferramenta de solução de conflito. E é por isso que eu venho falando muito isso em sala de aula, que a gente tem que buscar a solução do conflito. Eu acho, desculpa o termo, eu acho cafona quando eu chego numa audiência e o advogado da outra parte, ele faz cara feia pra mim, ele não quer me cumprimentar. Porque eventualmente não fui eu que destratei o cliente dele, não fui eu que não pessoal, paguei. né? Não é pessoal, a gente tá ali para resolver o conflito. Quem tá litigando são as duas partes, nossos clientes. Entre mim e o outro advogado, há uma relação ali de profissionalismo, né? Acho que chega a ser cafona esse tipo de embate, assim, mas tem gente que ainda gosta. Sim. E daí, voltando, alguns clientes ainda hoje, eles não veem muito o valor de uma assessoria, né? Aquela coisa de você não deixar pegar fogo. Daí eles te pagam, eventualmente, uma mensalidade para você fazer a prevenção. E daí, quando vão pagar as mensalidades, né? Não teve nenhum problema jurídico. Pô, mas eu vou te pagar, mas não teve nenhuma ação esse mês. Esse ano, faz 1 ano que a gente não tem uma ação judicial. Daí você fala, mano, justamente, né? Porque essa assessoria nossa, então, tem dado resultado, né? E daí tem muito cliente ainda que não consegue enxergar, né, os resultados dessa forma. Gostam de ver o advogado trabalhando, indo fazer audiência, indo fazer contestação. E esquece que o nosso trabalho também nos bastidores ele é muito importante, talvez até mais importante do que de fato contencioso, né? Sim, é por você estar pagando e tendo o serviço que você não teve muitas vezes o problema. Diferente de um seguro de carro. Exatamente. Que você paga, mas independente de pagar ou não, o problema ele pode acontecer porque ele é externo. E a hora que ele acontece, aí tudo bem. Sim. Pô, paguei seguro tantos anos e nunca utilizei. Diferente do serviço jurídico, né? O serviço jurídico não. Você paga, pode não acontecer, mas muitas vezes não acontece por aquilo que você pagou. Exatamente. Compliance que foi feito isso ali. Aí. Você adequar os procedimentos internos de uma empresa à legislação, né? Então, seja na área trabalhista, no direito do consumidor, isso diminui, de fato, o contencioso lá na frente. Demais. Ô, Leandro, e nesses anos de caminhada aí, eu acredito que você tem alguma história interessante para compartilhar, algum case de sucesso, onde realmente o direito societário, a atuação do Leandro ali fez diferença no dia a dia do negócio. Um case prático que você possa compartilhar. Não... Sempre tem, né? Recentemente a gente teve uma vitória muito, muito bacana num incidente, falando, né, de responsabilidade, né, dos sócios em relação às dívidas da sociedade. E daí um cliente veio me procurar, né? Ele tinha uma rede de restaurantes e ele me procurou porque ele fechou essa empresa dele e ele sentiu que a contabilidade dele não estava fazendo o serviço adequado e ele parou de pagar. Acho que ele não notificou do encerramento do contrato, ele apenas parou de pagar. Tudo bem. Passou um tempo, ele recebeu lá a citação, um processo de cobrança, né, do contrato, os honorários, e acho que nem apresentou defesa no caso, eu nem peguei o processo só no final. Ele não pagou e foi condenado a pagar lá, sei lá, 60 mil reais de honorários acumulados, mais honorários, multa, ia dar uns 80 mil, 90 mil. Tudo bem, daí eu peguei, analisei o caso, né? E eu vi que tratava-se de uma sociedade limitada, como que a gente acabou de comentar aqui. E como eu acabei de comentar também, na sociedade limitada, os sócios respondem limitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, o patrimônio pessoal dele, a princípio, não poderia ser atingido. E eu falei para ele, eu confortei ele, falei, não, fica tranquilo. Em sendo uma sociedade limitada, vocês estão aí, a limitação de responsabilidade, vocês não vão precisar dispor do seu patrimônio pessoal, né, dos sócios, para arcar com essas dívidas que vocês foram condenados, que a pessoa jurídica foi condenada. Tudo bem. Mas a contabilidade entrou com incidentes de consideração da pessoa jurídica, né, alegando ali o encerramento irregular daquele grupo de restaurantes. E eu fiz a defesa e eu falei também, acalmei o cliente, falei, olha, fica tranquilo, porque a dissolução irregular, o encerramento irregular não é causa para desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens do sócio. Isso eventualmente pode acontecer na parte tributária, porque a gente tem lá entendimentos assim do STJ. Mas, como não era uma dívida tributária, então você pode ficar tranquilo.
tudo bem. A gente fez a defesa, né, no incidente de consideração da personalidade jurídica, mostramos que não havia cumprido nenhum dos requisitos do artigo 50, que fala, né, da desconsideração, e esperamos ali o resultado. Você acredita que o juiz, em primeira instância, ele desconsiderou a personalidade jurídica porque ele utilizou o que a gente chama no direito a teoria menor, que ele argumentou que havia entre as partes uma relação de consumo. Eu falei, pô, mas como uma relação de consumo se de um lado tá a contabilidade e do outro tá esse grupo de restaurantes? Tá, tudo bem, pode haver uma relação de consumo porque de um lado há um fornecedor, do outro há um consumidor, e ligando ambos tem um serviço, né? E é assim que a gente forma uma relação de consumo. Mas a legislação consumerista no nosso país, ela vem para proteger o hipossuficiente, que é o consumidor, e não o fornecedor. E o juiz estava utilizando a lei consumerista para proteger o fornecedor, que é a parte hipersuficiente. E daí eles considerou e falou que poderia atingir o patrimônio do sócio. A gente recorreu. Era um caso complexo porque estava no juizado especial, e no juizado especial não cabe o recurso de agravo. Mas a gente conseguiu uma brecha, conseguimos agravar. E quando subiu para o colégio recursal, o juiz lá olhou e falou, não, isso daqui tá muito errado. E ele mandou suspender imediatamente a decisão e também oficiou o juiz para se manifestar aonde ele tinha visto relação de consumo naquele caso. Daí o juiz voltou para o processo. Talvez tenha sido o estagiário, mas sempre que alguém erra, né? É culpa do estagiário. É sempre culpa do estagiário, né? Coitado. Eu costumo dizer que alguém ali perdeu o emprego. Coitado, né? Não que a gente torça para isso, mas o juiz ele voltou, reconsiderou a própria decisão e daí julgou de novo. E quando ele julgou de novo, ele não desconsiderou a personalidade jurídica. Então o que aconteceu? As dívidas existem, mas elas estão dentro da pessoa jurídica. O patrimônio dos sócios, que tem bens, está protegido. Então foi um caso de sucesso, né? Que a gente conseguiu reverter ali que os sócios pudessem ser atingidos, prejudicados. E que talvez se não fosse alguém com a experiência que você tem, a decisão ia ter terminado ali. Não, com certeza, porque havia um advogado antes que eu entrasse para atuar. E esse advogado mesmo, ele falou, não, mas na sociedade o sócio ele responde de acordo com a sua participação. Então se você tem 30% da sociedade, você tem que pagar 30% da dívida. E isso é um entendimento que acaba caindo no senso comum, mas não é isso que acontece. Se você tem 30% da sociedade, o máximo que você pode perder é aqueles 30% da sociedade, dos bens da sociedade, que é aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe compete. Sim. Mas não vai ser atingido 30% das dívidas no seu patrimônio pessoal. Então, o outro advogado, ele falou, ele orientou o cliente dessa forma, e ele veio também conversar comigo. Poxa, mas não é assim que funciona? Eu falei, não, pô, você faltou naquela aula de direito empresarial que o professor ensinou sobre limitação da responsabilidade, né? Patrimônio e dívidas da pessoa jurídica de um lado, patrimônio e dívidas do sócio do outro, né? Isso quando a gente está falando, claro, das sociedades de responsabilidade limitada, né? Sociedade limitada e sociedade anônima. Ô Leandro, mas existem casos em que o sócio ele pode sim receber ali o reflexo da empresa. Em quais situações isso pode acontecer? Eu basicamente comentei um pouco aqui nesse case que eu acabei de tratar, mas no direito existem duas teorias, né? A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, né? Que daí para você atingir o patrimônio do sócio você precisa cumprir alguns dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, né? Que fala de abuso da personalidade jurídica, que é configurado com confusão patrimonial ou desvio de finalidade, né? Então, para que você atinja o patrimônio do sócio, via de regra, você tem que comprovar que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mas há também a teoria menor, que ela é aplicada no caso de direito do consumidor e direito trabalhista. Quando então a gente está falando de dívidas com o consumidor ou dívidas de natureza trabalhista, isso tudo que a gente está falando aqui não serve de nada. Essa limitação de responsabilidade não existe. Porque a teoria menor, ela diz que basta a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para que os sócios sejam responsabilizados. Então, você tenta buscar bens na pessoa jurídica, não havendo bens suficientes para saldar a dívida com o consumidor, com o trabalhador. Não é automaticamente, porque a lei ainda fala que tem que haver um incidente de desconsideração, que é um processinho para você apresentar a defesa,
Mas esses incidentes de desconsideração é meio que pro forma, né? Só para você cumprir o lá o protocolo, mas vai desconsiderar e vai atingir o patrimônio do sócio. Então, senhores, se tiverem dívidas trabalhistas e direitos do consumidor, fiquem atentos que mesmo sendo sócio de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, o patrimônio dos senhores podem ser atingidos, sim. E também tem o caso, né, que é o da solução irregular, que eu também devo ter comentado em algum momento aqui, que no direito tributário tem o tema 630, se não me engano, do STJ, que é associado ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, que fala que a dissolução irregular ela pode ser causa de redirecionamento da execução para o sócio administrador. Não é desconsideração da personalidade jurídica, mas é redirecionamento da execução. Então, se você fizer dissolução irregular, o que é dissolução irregular? É você fechar uma empresa que ainda tem dívidas. Se você fizer essa dissolução irregular e dever tributos, o sócio administrador pode ser obrigado a pagar aqueles tributos com o seu patrimônio pessoal. Então, a gente costuma dizer, olha, se você tem dívidas na pessoa jurídica, dívidas tributárias, ou você mantém ela aberta, mantém lá um computadorzinho lá, recebe as intimações e mostra, olha, eu estou aqui, eu não encerrei, mas eu não tenho condição de pagar, porque daí sim a dívida vai morrer na pessoa jurídica, ou você faz a dissolução regular, que seria por meio da autofalência, né? Entendi. Mas é muito, muito raro que os empresários façam esse tipo de procedimento. Entendi. E doutor, uma dúvida. Quais operações societárias que uma empresa pode realizar? Bacana a sua pergunta, Everton. Existem muitas operações societárias, né, que reconhecem, né, o caráter vivo de uma empresa, né? Porque, como a gente disse, né, na hora de escolher um tipo societário, a gente escolhe naquele momento da constituição da empresa. Mas será que em algum outro momento, lá na frente, ela não precisa de algo mais complexo, mais robusto? Então, as operações societárias servem basicamente para isso. Então, dentre elas, a gente tem basicamente 4, mas uma delas é muito pouco utilizada. Então, a gente tem a transformação, a fusão, a incorporação e a cisão. A cisão ela é muito pouco utilizada, mas está lá na lei, então a gente acaba comentando. Mas o mais comum mesmo são transformação, incorporação e fusão. Eu posso te dar exemplo. Por exemplo, eu constituí uma sociedade e a princípio era uma sociedade pequena e com o passar do tempo ela cresceu, virou franquia e agora aquele tipo societário inicial já não faz mais tanto sentido para a minha operação. Eu queria me tornar uma sociedade anônima, vender ações na bolsa, olha só que legal. Eu preciso fechar essa sociedade, abrir outra sociedade, só por causa do tipo societário? Não. O Código Civil já prevê a transformação, que é a mudança de tipo societário. Você migra de um tipo societário para outro, fazendo todas as alterações adequadas. Então, se era um contrato social, a sociedade anônima tem um estatuto social, você altera o contrato para um estatuto. Antes o capital era dividido em cotas, agora vai ser dividido em ações. Faz todas essas mudanças que são adequadas e pertinentes. Mas é plenamente possível você migrar de um tipo societário para outro por meio da transformação. E até mesmo voltar de uma sociedade anônima para uma sociedade limitada ou qualquer outro tipo. Não há. A gente cita como exemplo, mas às vezes os alunos ou quem escuta acha que a transformação ocorre apenas quando você sai de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima ou vice-versa. Mas não. Eu posso sair de uma sociedade em nome coletivo para uma sociedade anônima. Ou sair de uma sociedade incomandita por ações para uma sociedade limitada, tanto faz. A transformação é a operação societária pela qual o empresário ele muda de tipo societário, de acordo com as suas necessidades. E também temos lá a incorporação e a fusão, que são... todo mundo acho que já ouviu aquele termo, né? Eu pergunto para meus amigos de São Paulo, com que você trabalha? Eu trabalho com M&A. M&A, né? M&A. E M&A é uma sigla muito legal, né? Que acaba confundindo até o aluno de direito, né? O que é M&A? Eu falo, não se assustem, não fiquem aí intimidados com aquele colega, com aquele primo que mora em São Paulo que trabalha com M&A, porque ele trabalha com as operações societárias que estão no Código Civil desde 2002, que são fusões e incorporações. A fusão... basicamente, é aquela operação pela qual 2 ou mais sociedades elas se juntam, são extintas e criam uma nova sociedade. Essa é a fusão. E a incorporação ela é muito comum no processo de compra de empresa, que a empresa que é a incorporadora, ela se mantém inalterada, com a mesma razão social, mesmo CNPJ, e a empresa que foi incorporada, ela é extinta. E agora ela passa para dentro da empresa incorporadora. Então, olha só a diferença, que na fusão todas as empresas são extintas e uma nova é criada, né?
E na incorporação, uma das empresas, a incorporadora no caso, ela se mantém inalterada e a empresa incorporada, sim, que ela é extinta. E daí para dar um exemplo, né, de fusão e incorporação que às vezes fica meio no limbo, né? Vocês já ouviram falar de uma empresa que chama BR Foods? BR Foods. E às vezes você fala BR Foods, né? As pessoas falam BR Foods, nunca vi. Mas Sadia e Perdigão todo mundo já ouviu falar, né? E daí você pegar qualquer produto da Sadia ou da Perdigão, você vai olhar lá atrás e você vai estar escrito lá, produzido e distribuído por BR Foods. Porque a Sadia e a Perdigão, em algum momento, elas se fundiram. Então, elas se fundiram, né? Havia personalidade jurídica, havia CNPJ da Sadia, da Perdigão, razão social. Elas se fundiram, ambas deixaram de existir e deram espaço para BR Foods, que agora sucedeu todos os direitos e obrigações, tanto da Sadia quanto da Perdigão. Ah, mas como lá, tá estampado na pizza congelada, tá estampado no nugget. Marca é marca, perfeito, exatamente. Imagina o pessoal do marketing falar, olha, agora a gente vai ter que estampar tudo com BR Foods, em vez de Sadia e Perdigão. Seria uma estratégia que não seria das melhores, né? Você explicar, você explicar para aquela senhorinha que vai há 20 anos na padaria comprar o presunto Sadia, sem capa de gordura, daí o atendente tem que explicar, não, minha senhora, agora o presunto é o BR Foods. Mas houve uma operação societária de fusão entre a Sadia e a Perdigão, então o produto que a senhora está adquirindo ela já tinha comprado. Ela já tinha saído já, falou, você está tentando me enganar, querendo me empurrar outra coisa. E daí, da incorporação, a gente pode citar outro exemplo. Tem uma marca de ketchup, extrato de tomate, chama Quero. Vocês já ouviram essa marca Quero? Sim. Que ela é uma linha intermediária, né? Não é a linha top, né? Nem a linha C e D, né? É uma linha intermediária de qualidade. E se você pegar um produto Quero, você vai ver atrás dele... Vocês sabem quem que detém a Quero? A Quero não. Eu sei. A Quero é da Heinz do Brasil. É a Heinz do Brasil. Sabia? A Heinz do Brasil incorporou a Quero. Porque a Heinz, né, é reconhecida como um produto de nível A, né? É o mais caro, né? Tanto de maionese, mostarda, ketchup. Atinge um público A. Mas, eu costumo dizer, né? O dinheiro não tem cheiro, né? Então, pouco importa se eles estão lucrando com o nível A, com o nível B, com o nível C. E eles queriam atingir outra parcela da população. Eles poderiam ter criado um subproduto da Heinz, claro. Mas e até você pegar, você conseguir aquela parcela do mercado? Muito mais fácil você comprar uma marca já consolidada. Eles foram e compraram a Quero, incorporaram a Quero. A Quero hoje, como você disse, ela existe enquanto marca. Mas se eu comer algum produto Quero e passar mal, quem que é o responsável? É a Heinz. Quem eu vou processar? A Heinz. Olha só, então operações que estão no nosso dia a dia aí. Existem vários exemplos pra gente tratar. Pô, legal. E pessoal, só um adendo, tá? Rola uns vídeos na internet aí que o ketchup da Quero é o mesmo da Heinz? Não é não, tá? Olha atrás. Você vai ter uma surpresa. Lista de ingredientes, né? Lista de ingredientes, ó. Claro. Gente, é uma enciclopédia, não tem o que dizer. Olha o nível, gente, dos nossos parceiros. Se você caminhar pelos nossos podcasts, desde o primeiro até esse, você vai perceber o nível dos parceiros. Gente, não tem como. A concepção do Grupo Certo foi isso, excelência, hub de soluções, para que a gente possa trazer cada vez mais solução para dentro da tua empresa. Chegamos naquele momento, Rafa, que é o momento do... Gente, fantástico esse momento. Só agradecer, Dr. Leandro. Fantástico programa. Não, é muito engraçado, né? Que passa muito rápido. Acho que podia ficar aqui 2, 3, 4 horas falando, né? Muito legal. E só agradecer a presença do senhor. Fantástico. Foi assunto assim que a gente começa a entender que o mundo é maior do que ele parece. Ele é maior do que ele parece. Verdade. Então, assim, muito obrigado, doutor, por essa aula. Foi uma aula. Imagina. Não, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou muito satisfeito com o convite, muito feliz com o convite e ter a oportunidade de falar um pouco do assunto que eu gosto muito, né? Que é direito empresarial, tipos societários. Espero ter agregado um pouquinho de conhecimento aí para o pessoal que está nos assistindo. Rafa, obrigado também pela presença. Eu que agradeço, Leandro, obrigado mais uma vez. Satisfação imensa dividir mesa contigo aqui, viu? Obrigado. Prazer é todo meu. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Falei no grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Mas, pessoal, antes de mais nada,
Quero mandar um abraço pro meu amigo João. João, um abraço. Qualquer dia, ó, fala com o teu pai, Rafa. Fala que você vai vir gravar com a gente aqui. Um abraço, João. Pessoal, se fez sentido para você, e eu acredito que faz, deixa um like pra gente, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, deixa um comentário, tá com alguma dúvida do direito societário? Manda pra gente aqui no chat online, pode ter certeza que a gente vai responder. Muito obrigado, só agradeço. E ó, não deixem de acompanhar os outros podcasts e, ó, prestem atenção, estamos seguindo uma linha de raciocínio. O próximo, pode ter certeza, vai ter tudo a ver com isso que a gente está falando. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.